Evento promovido pela Casan faz alusão ao Dia Mundial da Água, que será comemorado amanhã. Código Processual Brasileiro passa por mudanças e advogado explica os pontos mais importantes. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Secretário esclarece imbróglio envolvendo Justiça e o projeto Criciúma 2050. E no esporte, Tigre se prepara para encarar o Internacional de Lages em jogo válido pela 4ª rodada do segundo turno do estadual. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, 21 de março de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Amanhã será comemorado o Dia Mundial da Água. Para lembrar a data, hoje a Casan realizou um evento durante a manhã que explicou todo o processo de distribuição do bem mais precioso do planeta, que sai das nascentes e chega à torneira da população. Acompanhe na reportagem de Morgana Salvador. O Dia Mundial da Água está se aproximando e este bem precisa de cuidados. Na estação de tratamento de água em que é fornecido para a população de Criciúma e região. E esta água que chega na sua casa vem da barragem do Rio São Bento e passa por um longo procedimento para que o líquido precioso chegue com qualidade até as famílias. O processo de tratamento de água ele consiste em várias etapas. Dentro dessas etapas, a primeira delas chama-se coagulação e floculação. Essa etapa nada mais é do que pegar da água e fazer com que a sujeira, com as partículas de sujeira se aglomerem em flóculos. Desta forma, sendo flóculos, elas ficam mais pesadas e eu consigo retirar elas, tanto na etapa de decantação como na etapa de filtração, que são etapas posteriores. Ainda temos que fazer com que o material faça a desinfecção, ou seja, matar os bactérias e vírus que ainda passaram pela etapa de filtração. Parte dessas bactérias e vírus passaram pela etapa. Então para realmente garantir que a água chegue no reservatório sem bactérias e vírus, eu tenho que acrescentar o que a gente chama de desinfectante. No caso aqui a gente usa clorogás. Essa estação de tratamento fornece abastecimento de água para 6 cidades da região. Entre elas estão Criciúma, Nova Veneza, Maracajá, Forquilinha, Siderópolis e parte de Sara. Em números, significa que aproximadamente mais de 300 mil pessoas recebam desta água. Nós temos uma garantia muito boa de qualidade de água, porque a água que vem da barragem do Rio São Bento, ela possui uma qualidade extremamente interessante. Ela vem de regiões onde não temos poluição de indústria, não temos poluição de esgoto doméstico, não temos agricultura, que também são fontes de poluição, e grandes também. Mas ainda falta a conscientização da população para evitar desperdício deste bem, que se não for bem cuidado, pode ter fim. Criciúma, só para você ter um exemplo, Criciúma hoje está indo buscar água no município de Siderópolis, passa por 2 municípios, que é Nova Veneza e Siderópolis, vai buscar água a uma distância de 20 quilômetros. Por quê? Porque não tivemos no passado preocupação com os mananciais que nós tínhamos aqui, como o Rio Criciúma, Rio Sangão, Rio Mãe Luzia e por aí afora. Então, quando se diz, Criciúma não tem água, Criciúma tem bastante água sim, nós temos uma boa rede hídrica aqui em Criciúma, o Rio Mãe Luzia é um rio com bastante água, mas não temos água em qualidade, isso sim, qualidade não. Para quem realiza todo o procedimento, sabe exatamente o que significa toda esta comemoração pelo Dia da Água. Com certeza a gente tem em Criciúma uma condição bastante favorável na questão de qualidade e quantidade. Agora, em alguns outros locais aí também complica bastante, mas mesmo assim a gente tem que tomar cuidado com o consumo excesso. A gente vê muito excesso assim, de pessoas lavando calçada, de pessoas utilizando a água de forma indevida, porque é custo tratar água, não é simples tratar água. O investimento que se coloca numa estrutura de uma estação de tratamento, de uma barragem do São Bento, são volumes muito grandes de recursos. E se nós não cuidar disso, quer dizer, nós estamos desperdiçando esses recursos que realmente
né? Ou, por exemplo, lavar um carro, quer dizer, gastar como a gente gasta aí, eu acho que é uma coisa de forma inadequada para o que a gente tem hoje. Nas últimas semanas, a mudança no Código Processual Brasileiro sofreu alterações importantes. A repórter Morgana Salvador procurou um dos mais conceituados juristas da cidade para esclarecer os principais pontos. Confira. Após um longo debate no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Brasileiro, o novo Código do Processo Civil foi sancionado ainda no ano passado e entrou em vigor desde o último dia 18 e nesta semana começa a valer. Com isso, algumas mudanças devem ocorrer. O Código de Processo Civil novo, com vigência a partir do dia 18 de março, ele foca muito na conciliação. Faz de tudo para que as partes possam chegar a um consenso sem necessidade de litígio. Outra coisa que tem acontecido e chamado bastante a atenção dos operadores do direito é que o novo código ele reduz o número de recursos, sempre buscando que a parte não tente procrastinar o feito, inclusive estabelecendo multas e até honorários para a parte adversária, quando o operador de direito tentar se fazer de um recurso para ganhar tempo, por exemplo. O código fica muito mais enxuto, com aproximadamente 200 artigos a menos do antigo. Esta mudança busca agilizar a tramitação pelo magistrado, diminuindo, inclusive, o número de recursos. Eu acho que ele é um código que prevê, que busca mais a celeridade. E essa celeridade é o que está faltando hoje, é a grande reclamação tanto das partes, das pessoas que procuram a justiça, quanto dos operadores de direito. Eu acho que pode ser sim, vamos avaliar, ele vai entrar em funcionamento efetivamente a partir dessa semana, e vamos avaliar porque nós esperamos que realmente a justiça possa ser mais célere, né? Às vezes uma justiça demorada e que não traz o resultado à população pode ser considerada até uma grande injustiça. Então vamos trabalhar bastante, vamos ficar de olho nisso para que possa sempre ter uma resposta mais célere ao cidadão. Um dos assuntos que acabam sendo analisados pelo Código de Processo Civil e na atualidade se tornam comuns são as pensões alimentícias. Neste caso, existem medidas bem mais rigorosas. O que estabelece agora, ela dilata, em relação à pensão alimentícia, ela dilata um pouquinho o prazo, que era de 3 dias para a justificativa, ela passa para 10, mas efetivamente vai ser muito mais rigorosa, ou seja, se a justificativa não for aceita, não for uma boa justificativa, a prisão será cumprida em regime fechado. A seguir, secretário esclarece imbróglio envolvendo Justiça e o projeto Criciúma 2050. A semana iniciou chuvosa em toda a região. Confira agora a previsão do tempo para os próximos dias no sul de Santa Catarina. A previsão marca uma terça-feira com nebulosidade variável. Existe a possibilidade de chuva no período noturno. A temperatura mínima ficará na casa dos 22 graus e a máxima na casa dos 30. Na quarta-feira, o dia apresentará nebulosidade variável e pancadas de chuvas isoladas durante o período. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 26. O mesmo cenário está sendo esperado para quinta-feira. Nebulosidade variável e chuva isolada durante o dia. A temperatura mínima ficará na casa dos 18 graus e a máxima na casa dos 27. Na sexta-feira, o dia amanhecerá ensolarado, porém a chuva chegará no final da tarde. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 27. Na última semana, uma notícia veiculada colocava em xeque o projeto Criciúma 2050. Hoje, o secretário de Planejamento da cidade recebeu nossa equipe de reportagem e esclareceu os fatos. O Plano 2050, que busca planejar o crescimento do município, gerou uma certa polêmica devido a informações equivocadas, é o que apresenta o secretário de Planejamento.
Segundo ele, a Justiça embargou um projeto que a administração municipal obtinha com uma empresa de engenharia. Na verdade, está sendo aí uma confusão grande com relação a isso. O Plano Criciúma 2050 não tem nenhuma irregularidade, não está sendo discutido na Justiça, nada disso. O Plano Criciúma 2050 é um plano onde a gente pensa a cidade, onde a gente vai para a comunidade conversar com ela para ver o que ela deseja com relação ao futuro da nossa cidade, para onde vamos expandir, como é que nós vamos fazer a questão da mobilidade, se nós temos abrir novas ruas, se nós temos que alargar as ruas, se nós temos que melhorar as nossas praças. O que ocorre aí é uma discussão judicial de um contrato que foi feito há tempos atrás entre o município e uma empresa contratada de engenharia. Esse contrato está suspenso, mas o contrato estar suspenso, nós continuamos fazendo o nosso trabalho aqui, porque nós temos os nossos técnicos, nós temos as pessoas que estão aqui internamente que podem fazer projetos também. A investigação foi acompanhada pelo GAECO, que gerou as provas e pediu o afastamento de alguns servidores ainda no ano passado, assim como a suspensão do contrato com a empresa responsável. O que me foi relatado foi que houve um trabalho executado dentro desse contrato, apresentado, e houve uma discussão da sua real origem, né? Então, isso talvez teria sido feito em duplicidade, alguma coisa assim. E isso é o que está sendo questionado na Justiça. Mas eu acredito que com o tempo a gente mostra para todos que isso não tem esse problema e realmente não há esse problema. O caso segue nas mãos da Justiça. Já o Plano 2050 está a todo vapor, com encaminhamentos de alguns projetos. A primeira etapa do Criciúma 2050 focou muito a questão da mobilidade, por conta de que nós temos vários problemas de mobilidade, nós não temos algumas dificuldades com relação a isso no trânsito de Criciúma. Agora, essa fase agora, nós estamos na segunda fase, que é a fase do urbanismo. Nós estamos tratando de pensar a revitalização das praças, revitalização do entorno dos grandes centros que a gente tem em Criciúma, e também pensar na sua arquitetura, como é que ela vai ser ao longo desse tempo, como é que nós vamos começar a trabalhar isso. A gente já tem aí alguns empreendimentos já mais modernos, de uma forma um pouco mais desenhada, e isso tudo faz parte de um trabalho agora que a gente executa. A seguir, Tigre se prepara para vencer o Internacional de Lages e seguir vivo na disputa do campeonato estadual. Hoje à noite, o Criciúma enfrenta o Internacional de Lages pela 4ª rodada do segundo turno do Campeonato Estadual de Futebol. Se quiser continuar com chances de lutar pelo título catarinense, o tricolor não pode pensar em outro resultado, a não ser a vitória. Um dia atípico para o futebol. Hoje, segunda-feira, o Criciúma entra em campo para encarar o Internacional de Lages pela 4ª rodada do segundo turno do Campeonato Catarinense. Para o confronto, o técnico Roberto Cavalo mantém apenas uma dúvida com relação ao time que irá sair jogando. No último treino coletivo eu tive algumas variações, né? Até visando até o segundo tempo de jogo, porque nós sabemos que vai ser um jogo difícil contra o Inter de Lages. E a dúvida no momento é só se eu começo com o Ricardinho ou com o Saci. Com o Saci eu começo com um time um pouco mais na frente, e com o Ricardinho eu seguro um pouco mais o meio de campo. Então vamos pensar um pouco mais ainda até momentos antes do jogo. Essa é a única dúvida. O Carvoeiro, que entra em campo precisando vencer, ainda não jogou a toalha e continua lutando para ser campeão desta fase da competição. Mesmo após a derrota diante do Joinville na semana passada, o Tigre pretende chegar na última rodada com chances de chegar à grande final do estadual. Eu acho que nós começamos o turno, tivemos um tropeço, né? Fora de casa um empate com o Brusque e uma derrota para o Inter de Lages. Hoje nós estamos aí vindo uma derrota com o Joinville, mas jogamos bem, tivemos um rendimento dentro do que nós queríamos, acho que adequado, em algumas chances criadas.
E essa derrota, lógico, não depende só de nós hoje. Nós ganhamos todas, o Joinville ganhar todas, o Chapecoense todas, nós estamos fora. Mas eu tenho certeza que alguma coisa diz que vai enroscar os clubes ainda e nós temos que fazer o nosso dever de casa, que é ganhar do Inter. E para continuar com chances de chegar à final, uma vitória diante do Internacional é fundamental. Porém, no retrospecto, o Carvoeiro acabou perdendo os 4 últimos jogos diante do Leão Baio. Apesar do quadro desfavorável, Cavalo garante: respeito é bem diferente de medo. Não digo receio, mas existe uma preocupação sempre redobrada, porque o Inter tem que ser respeitado, que está mostrando dentro de campo pela sua competência, e os resultados de Criciúma e Inter de Lages têm levado vantagem, né? Mas o que eu passei para os jogadores é que hoje não tem que pensar no que passou, e sim no momento presente, que é dentro de casa. É um time já mais entrosado, que foi no primeiro turno, né, o Criciúma, e nós sabemos que nós não podemos errar, que o erro pode ser fatal. Então, está tudo conversado, está treinado, e importante o pessoal ter tranquilidade para jogar essa partida decisiva para nós. Bom, confira agora os demais resultados da 4ª rodada do segundo turno do Campeonato Estadual. Em Chapecó, a Chapecoense aplicou uma sonora goleada no Avaí, 4-0. Em Camboriú, os donos da casa venceram o Brusque por 3-2. E em Florianópolis, o Figueirense fez 3-0 no Guarani de Palhoça. Hoje jogam Criciúma Internacional de Lages em Criciúma e na quarta-feira a Metropolitana e Joinville jogarão em Jaraguá do Sul, fechando assim a 4ª rodada. Com os resultados dos jogos realizados até aqui, a classificação do segundo turno do Catarinense está assim. A Chapecoense é a líder com 12 pontos ganhos, o Joinville soma 9 pontos e é o segundo. Na terceira colocação está o Metropolitano com 6 pontos, mesmo número de pontos do Figueirense, que é o 4º, do Criciúma, que é o 5º, do Brusque, que é o 6º, e do Camboriú, que é o 7º. O 8º é o Guarani de Palhoça, que soma 3 pontos. O Internacional de Lages é o 9º e o Avaí o 10º. Ambos ainda não somaram pontos nesta fase da competição. Na classificação geral, a Chapecoense é a líder com 35 pontos. O Criciúma tem 23 e é o segundo colocado. Na terceira posição figura o Brusque com 18 pontos. O Avaí é o 4º com 17 pontos e 5 vitórias. O Joinville é o 5º com 17 pontos e 4 vitórias. O Internacional de Lages vem na 6ª posição com 15 pontos e saldo de 1 gol positivo. O Figueirense é o 7º com 15 pontos e saldo negativo de 1 gol. O Metropolitano vem na 8ª posição com 14 pontos. Na zona do rebaixamento estão Camboriú com 13 pontos e Guarani de Palhoça com 7. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã, se assim Deus permitir. Boa noite.